Olá, meus irmãos! Que a paz do Senhor encha o teu coração, não só hoje, mas em todos os dias da sua vida. Está no ar o programa Escola Bíblica Dominical, começando mais um trimestre. A carreira, nós vamos falar aqui, a carreira que nos está proposta. Então, já vai se acomodando aí, certo? Pega aí a sua água, pega aí o seu alimento, já chama 2 ou 3 amigos, deixa aquele like, participa com a gente no chat, porque eu tenho certeza que essa aula será muito edificante. Compartilhe esse link nos seus grupos, envie para 2 ou 3 amigos, para que eles possam ser alcançados pela palavra de Deus. Como eu disse, mais um trimestre se inicia nesse domingo, dia 7 de abril, e aqui está a revista do trimestre, que você pode adquirir ou com o seu professor, ou também com os secretários da escola dominical, o diácono Matheus Campos e também o diácono Álvaro, que carinhosamente chamamos de Alvinho. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Superintendente pastor Marlon Moisés e eu, o diácono Wallace, esse que vos fala, o segundo superintendente. Eu estou aqui também com meu amigo Pedro, é isso? Acertei? Meu amigo Pedro dando uma moral aqui, rapaz, pequenininho, só no tamanho, porque é gigante no trabalho para o reino de Deus. Pedro, Deus te abençoe sempre. E vamos caminhar junto. Pedro, se eu ficar fora do enquadramento, você me pode puxar minha orelha, se eu falar muito alto, se eu falar muito baixo, a gente está junto aqui. Também meu amigo Zé, né, que sempre salva a gente, deixou tudo pronto aqui, está lá no curso nesse momento. Meus irmãos, vamos então a uma palavra de oração para que a gente nessa próxima 1 hora possa, guiado pelo Espírito de Deus, refletir acerca da palavra de Deus. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado por nos trazer, meu Pai, a esta ocasião, a esta feita. Obrigado por nos trazer a esse momento, porque nós sabemos que nada do que fazemos, quando temos o coração na tua obra, fazemos por vanglória ou fazemos por interesse, mas fazemos, Senhor, porque nós queremos ver o teu reino se expandir e que tudo quanto aprendermos aqui sirva, meu Pai, para o nosso crescimento, sirva para o nosso aprendizado. E cada irmão que está assistindo, Senhor, esta aula, que seja alcançado pela Tua palavra, que seja ministrado pelo Teu Espírito, e que não haja em nós raiz, nem de medo, nem de dúvida, mas ousadia, coragem e fé para viver as Tuas promessas. Em o nome do Senhor Jesus, amém. Então, a carreira que nos está proposta. Nós vamos, nesse trimestre, falar sobre salvação, né? Veremos que salvação é um assunto mais do que complexo, ele é um assunto que requer atenção, né? Os estudiosos, desde muito tempo, inclusive eu projetei aqui, se preocupam com esse assunto, certo? Na verdade, a partir da Reforma Protestante, século XVI, foi que a atenção em torno desse tema foi maior. Mas antes disso, não se falava tanto acerca desse tema. Que tema? A Ordo Salutis, a ordem da salvação. E nós vamos ver o que significa essa ordem. Como eu disse, o tema começa a ser discutido a partir do século XVI, na ocasião da Reforma com os reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio, dentre outros. Então, esse assunto, a ordem de salvação, fala sobre o funcionamento do processo de salvação na vida dos crentes, bem como estuda em como o trabalho, né, indaga, investiga sobre como é o trabalho do Espírito Santo nos processos de salvação, que começam naquilo que os estudiosos chamam de vocação eficaz, o chamado de Deus, vinde a mim, eis que eu estou à porta e bato, né? Então Deus sempre demonstrando interesse em nos salvar, até a glorificação final, quando nos encontraremos com o Senhor Jesus e com Ele
reinaremos. Essa é a nossa esperança. Tá certo? Então a salvação é uma trajetória. Muita gente acha que salvação é um ato único. Levantei a minha mão, aceitei a Jesus, acabou. Não. A salvação é um processo, uma obra do Espírito, que conta também com a nossa resposta positiva, mas que transcende a esse momento inicial, certo? Sendo o último ato, a glorificação final, a glória eterna com Cristo. Então nós vamos estudar quais são os elementos dessa trajetória salvífica, certo? Dessa trajetória de salvação, qual é a relação entre eles? Então, primeiro, quais são os elementos? Né? A gente vai ver que tem justificação, regeneração, santificação, o que são eles? E qual é a relação? Quem vem primeiro, né? Por isso a ideia de ordo, né? A ordem, porque mais do que quais elementos são, quais elementos vêm primeiro e qual é a sequência que há entre eles. O que vem primeiro, a fé ou a regeneração? Será que eu posso ter fé sem antes ser regenerado, sem antes receber um novo coração? A gente vai discutir isso, né? Introduzindo então um texto, Romanos 8:30, se o irmão tiver Bíblia, pode abrir. Romanos 8:30. Paulo, ele fala sobre a ordem, uma ordem de salvação. O apóstolo Paulo nos falando sobre a forma como Deus traz salvação ao mundo, às nossas vidas, menciona alguns elementos do processo de salvação. O texto está aqui, Pedro nem precisa projetar, eu coloquei bem aqui, ó. E aos que predestinou, primeiro elemento da ordem de salvação de Paulo, aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, a ordem de salvação paulina possui 4 elementos. Wallace, esses elementos são todos os elementos? Não. O próprio apóstolo Paulo, em outros momentos, cita outros elementos, como a ideia de regeneração, que é o tema da aula. Ele vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o que Paulo quis em Romanos 8:30 foi resumir esses elementos. Existem listas de teólogos que vão falar em 2 elementos, fé, arrependimento, né, até a glorificação. Mas a gente vai ver que existe um padrão, existe uma lista comum de alguns itens que vão chegar ali a 6 elementos e nós vamos estudar cada um deles e no fim a gente vai se ater ao tema da aula, que é a ideia de novo nascimento, o início da caminhada cristã, certo? Que os teólogos vão chamar de regeneração. Então, aqui estão os elementos de Paulo. A predestinação, eu coloquei um asterístico, não é a predestinação de Calvino, né? Que o Calvino, ele quase que retira a vontade humana de ser salvo. Ele diz, olha, Deus, ao criar o mundo, ele de um lado colocou os eleitos e do outro os não eleitos. E quem não foi eleito não pode fazer nada. O seu destino já está pré-definido. Nós somos arminianos, nós cremos no livre-arbítrio, na vontade humana no processo de salvação, e por isso eu coloquei um asterisco, porque essa predestinação não é calvinista. É o fato de a nossa vocação ser eterna. Paulo vai dizer em Romanos 8:30 que Deus nos predestinou, porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado e a nossa vocação já tinha sido criada, de modo que Adão não pegou Deus de surpresa. Adão somente foi uma peça no seu plano salvífico eterno. O segundo ponto da ordem de salvação de Paulo é o chamado, né? E um exemplo de chamado, além do texto lá de Mateus, vinde a mim, né? Jesus claramente convocando as pessoas a irem até ele, é esse texto de Apocalipse 3:20, bem conhecido, né? Que diz, eis que eu estou à porta e bato. Então, ele chama, mas nós precisamos dar uma resposta positiva. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, entrarei e cearei com ele firmarei uma aliança, com ele terei intimidade, e ele comigo. Então, é interessante esse texto, a via de mão dupla, porque ele nos chama, mas de nada adianta ele nos chamar se nós não demonstrarmos disposição para atender esse chamado. Como o texto de João, que diz, ele veio para os seus, certo? Ele fez a sua parte no processo. Ele veio para os seus, porém, não o
receberam. O terceiro aspecto da ordem de Paulo, Romanos 8:30, é justificação. O que é justificação? É ser declarado justo, certo? Por causa da justiça de Cristo que nos dignificou. E aí, sendo declarado justo, eu estou salvo, certo? Então, justificação é ser salvo. E a gente vai ver que muita gente pensa que a obra da salvação termina na salvação. Mas não, por mais contraditório que pareça, a obra da salvação continua após a justificação. Nós temos, por exemplo, a santificação, que vem após a justificação. Por que a gente precisa ser justificado antes de santificar? Porque se eu não sou justificado, aquilo que eu ofereço não é puro, não é limpo. Então, aquilo que eu ofereço precisa ser redimido, certo? Então, antes de eu oferecer qualquer coisa a Deus, eu preciso ser salvo, justificado, para que a natureza do meu sacrifício seja santa, viva e agradável. E por fim, Paulo vai dizer da glorificação final, que fala da eternidade com Cristo, certo? Então, a ordem de salvação de Paulo, né, tem 4 elementos, até aqui, bem tranquilo. Paulo não tinha a intenção de esgotar todos os elementos nesse texto, apenas resumir os passos da trajetória cristã, desde antes da conversão, porque ele nos predestinou, até a glorificação final, e ele cita esses elementos em outros textos, como o texto de 2 Coríntios, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas em Romanos somente 4 elementos. E como eu tinha dito, uma ordem de salvação considerada básica, ela tem por volta de 6 elementos, certo? Embora algumas outras ordens tenham 12, uma básica seriam 6 elementos que até estão aqui. Se o Pedro quiser, ele pode até deixar a tela cheia, né? Que são conversão, bem no final aqui, ó. Uma ordem de salvação considerada básica seria composta por conversão, justificação, regeneração, santificação, perseverança dos santos e glorificação final. Agora a gente vai ver de maneira muito básica o que cada uma delas significa. A conversão seria basicamente se voltar do pecado para o chamado irresistível de Cristo. É possível que nós resistamos ao chamado de Cristo, por isso que eu coloquei aspas. Tem que ser muito coração duro? Tem que ser muito coração duro, mas uma pessoa pode rejeitar o chamado de Cristo, senão nós tiraríamos o aspecto do livre-arbítrio do nosso amor. O nosso amor por Deus é um amor que nós escolhemos amá-lo, embora veremos que ele nos chama já fazendo uma obra em nossos corações. Já já a gente vai explicar o que significa isso. Então, ele nos chama, vinde a mim, eis que estou à porta e bato. E ao aceitar esse chamado, é o processo que nós chamamos de conversão. Nós estamos agarrados ao pecado e o Senhor está nos chamando. E quando a gente se converte, a gente solta a nossa vida de pecado e se volta para o Senhor Jesus, vivendo uma vida de luz e justiça. Tá certo? Então, o primeiro passo dessa ordem básica de salvação, que pode vir a ter 12 elementos, dependendo do teórico, seria a conversão. Depois que eu me converto, eu sou justificado, declarado justo, não serei mais condenado com o mundo, mas eu não devo me contentar com o fato de não ser mais condenado. Eu preciso continuar, por isso que a gente fala em trajetória. Salvação é trajetória, não é inércia. Salvação não termina na salvação, mas ela continua. E qual é o próximo processo? Que acontece quase que de maneira simultânea com a justificação, a regeneração. Por isso que eu destaquei regeneração. Pedro, se quiser deixar na tela cheia, que seria o novo nascimento, tá? Regeneração e novo nascimento acabam sendo sinônimos. E eles acontecem juntos ali, a justificação, a regeneração. Depois que eu nasci de novo, eu então entro numa trajetória onde eu vou mais e mais me parecendo com Cristo. A esse processo, nós chamamos santificação. E, por fim, depois disso, uma vez no caminho de santificação, nós devemos perseverar nele. E aí tem esse texto de Colossenses, que eu gosto muito. Olha o que vai dizer. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Andai nele. Quer dizer, esse texto ele fala sobre chamado, como recebeste, fala sobre
Santificação e perseverar, ou seja, recebeu a Cristo, converteu-se, agora você precisa se parecer com ele e persistir nesse caminho de semelhança a Cristo. Como diz o texto, não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, no tempo certo colheremos. Então, mais do que começar a santificar-se, eu preciso perseverar nesse caminho, porque todas as vezes que o Senhor me chamar para um tempo de santificação, e nós veremos que santificação em nada tem a ver com a adesão a um pacote de costumes morais, santificação é um ato objetivo. Então, vou repetir. Santificação é objetiva e nunca subjetiva. O que é o subjetivo? É aquilo que é focado no homem. Falando de maneira bem simplificada, a subjetividade está ligada ao sujeito. Então, a nossa santificação, ela não vem de produção humana, não é um fruto da produção humana, mas ela vem a partir dos critérios objetivos da palavra de Deus. Ou seja, eu não me santifico com base no que a sociedade considera certo e errado, porque a sociedade muda os seus valores. Os irmãos que estão me assistindo sabem, nos anos 60, algumas condutas eram consideradas erradas que hoje já não são mais. Eu não posso achar que sou santo porque sigo os padrões desse mundo, mas sou santo de acordo com os padrões eternos e imutáveis da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, santificação não é uma matéria subjetiva. E por fim, converto, sou declarado justo. Regenero, que é uma habilitação para fazer a vontade de Deus, me torno santo, e aí já é uma via de mão dupla, né? A regeneração é um ato unilateral de Deus. Persevero nesse caminho e espero com esperança. O reino do Senhor é um reino de esperança. E a nossa esperança é a sua vinda. Tá certo? Por isso que a gente tem que perseverar até a glorificação final. O tema central dessa aula é o terceiro elemento dessa ordem comum de salvação. Aqui, ó, a regeneração. É o tema da aula, é o início da caminhada cristã na lição número 1. O que significa, então, se o tema da aula é regeneração, é o novo nascimento, o que significa nascer de novo? Essa definição é muito boa. Eu tirei lá do livro do Wayne Grudem, né, de Teologia Sistemática. Ele tem dois, um azulzinho e esse é amarelo. A capa é amarela. Editora Vida. O da capa azul é a editora Vida Nova, certo? Regeneração é o ato secreto de Deus pelo qual ele nos comunica nova vida espiritual. Olha que legal, olha que bacana. Regeneração é o ato secreto de Deus pelo qual ele nos comunica nova vida espiritual. Algumas expressões nessa definição são interessantes. Primeiro, ato secreto. Ninguém pode dizer que viu a regeneração. Ato secreto, espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Deus é espírito e a sua obra é espiritual. Não é pelo visível, é pelo invisível. Ato secreto. Regeneração é ato secreto. Acontece no interior. Do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Ato secreto de Deus. Então a regeneração é um ato unilateral. Existem elementos do processo de salvação que são bilaterais. Por exemplo, a santificação é Deus nos conduzindo a um processo, pegando nas nossas mãos, certo? Mas a gente precisa querer caminhar. A gente pode se recusar a se santificar. Uma vez crentes de que Jesus é o Filho de Deus, nós então somos regenerados, tá certo? Por isso que é um ato secreto de Deus, porque nesse ato existe uma unilateralidade, ao contrário de outros atos. E é a comunicação de uma nova vida, é o novo nascimento, conforme o texto de João 3, texto conhecido, 3:3. Jesus respondeu-lhe, falando com Nicodemos, em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando, aí Nicodemos vai questionar Jesus. Ué, mas como é que eu posso nascer de novo? Por acaso eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus está falando de um nascimento secreto. Jesus está falando de uma realidade espiritual, nascer da água e do espírito, uma nova natureza, um novo coração, uma disposição nova e firme para andar e viver conforme a
vontade de Deus. Ezequiel 36 também fala dessa realidade, mas, claro, apontando para uma situação futura. Texto conhecido, Ezequiel 36 e 26. Eu vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. É uma realidade que seria futura, uma promessa futura que o Senhor cumpriu. Que o Senhor cumpriu e vem cumprindo em nossas vidas. Assim como Davi, no Salmo 51, vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim uma vontade nova e firme. Esses textos falam de nova criatura, fala de um novo coração, fala de uma transformação no interior. Alguns estudiosos acreditam que Deus, mesmo antes de falar a nós, na verdade, eu até pulei aqui, o provocador dessa obra de regeneração é o Espírito Santo. É o Espírito que nos dá um novo coração. Aí tem uma questão aqui que eu coloquei. É possível que nós respondemos de maneira positiva ao chamado de Deus, sem antes ter sido regenerado, né? Aquela velha discussão, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha, né? E é essa questão aqui que a gente pode pensar. O que vem primeiro? A conversão ou a regeneração? Eu me converto para ser regenerado ou sou regenerado para me converter? É uma discussão. Assim, a gente vai ver que o mais provável é que eles acontecem ao mesmo tempo. Tá certo? Como é a última questão. Será que eles ocorrem ao mesmo tempo? Provavelmente. Alguns estudiosos acreditam que Deus, antes mesmo de falar a nós, já nos deu um novo coração, a fim de que com esse novo coração possamos acolher a sua palavra em nossa vida. Então é como se Deus dissesse: bem, eu vou até chamá-los. Lembra do chamado, Romanos 8:30? Ele, aos que predestinou, ele também chamou. Antes de chamar, Deus nos habilita. Por isso que a gente usa a expressão graça irresistível, porque ele nos chama, o Deus que nos chama é o Deus que nos dá um novo coração, que nos habilita para ouvir a sua voz, e aí, para a gente resistir a isso, a gente tem que estar com o coração muito endurecido, e nós seremos condenados, porque condenação é Deus se revelando para a gente, e a gente rechaçando essa revelação. Então, assim, o que vem primeiro? Regeneração ou a conversão? Ou a aceitação a esse chamado? Existem pelo menos 2 textos que eu coloquei aqui, em que provavelmente esse processo ele é simultâneo, certo? Principalmente esse texto de 1 Pedro 1:23. Olha o que diz, pode encher a tela, Pedro. Fostes regenerados. Você está vendo? Regeneração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, como? Por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Fostes regenerados por meio da palavra de Deus. Então, enquanto essa palavra vai sendo ministrada a nós, ela vai mudando, regando a nossa natureza e nos habilitando a responder com fé, com ousadia e com coragem a esse chamado. Em termos práticos, enquanto o pregador está ali pregando e nós estamos vendo a nossa vida quase que exposta ali, meu Deus, esse cara, esse Senhor me conhece, ele está falando minha vida. Não, é o Espírito de Deus revelando as intenções ocultas do coração, e isso nos convence a entregar a nossa vida ao Senhor e Rei de toda a terra. Essa dinâmica fica muito clara também no texto de Tiago 1,18. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tá vendo? Então, através pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Agora veja, de que maneira acontece a regeneração, nós não sabemos. É um mistério, né? Nós não podemos cogitar, não há de se cogitar sobre como isso acontece. Nós aceitamos essa verdade por fé. E nós temos uma série de sinais de que essa regeneração acontece. Primeiro, homens que estão presos a uma série de pecados, né,
nós estávamos acorrentados em nossos pecados, nós estávamos mortos em nossos delitos e iniquidades, mas o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz. Essa obra só pode ser uma obra espiritual. Então, como que isso acontece? Não sabemos exatamente, mas nós sabemos que isso acontece, tá certo? Conforme o texto de Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Como isso acontece? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A regeneração é um mistério, e não nos cabe indagar ou cogitar de como ela ocorre. Cabe a nós aceitar esse presente de Deus, essa dádiva, e viver de maneira compatível, de maneira digna da vocação que a gente recebeu. Ordem de salvação, soteriologia, os teólogos vão chamar de soteriologia, né? Soteros, a salvação, logia, o estudo, a mecânica, o funcionamento, como se dá a salvação do crente, certo? Lição número 1, a gente está focando no novo nascimento, na regeneração, que a gente viu lá atrás, que a regeneração, numa ordem de salvação básica, de 6 elementos, conversão, justificação, regeneração, santificação, perseverança dos santos e glorificação, a regeneração, o novo nascimento, seria o terceiro elemento. Beleza? E aí a gente está vendo aqui que é um mistério como isso acontece, mas nós sabemos o seguinte, estávamos mortos, e hoje o Senhor nos deu vida e vida abundante. Agora, a genuína regeneração deve produzir frutos em nossas vidas. O regenerado, ele precisa produzir frutos de justiça. O regenerado precisa dar mostras de que, de fato, o Senhor o alcançou. E nós vamos ver pelo menos 5 sinais bíblicos na epístola de 1 João que demonstram que aquela pessoa nasceu de novo. Repara que é possível que eu frequente uma igreja por 10, 20, 30 anos, sem, no entanto, nunca ter nascido de novo. Somente como um frequentador de reuniões. Quer ver uma coisa triste? É isso. É alguém que foi convencido de uma filosofia, de uma ideologia, mas não de fato deixou-se alcançar pela palavra da verdade. E a minha oração é que os irmãos, possamos de fato conhecer e prosseguir em conhecer aquele que nos chamou. E que sejamos as suas ovelhas até o fim das nossas vidas. O nascido de Deus, então, produz frutos. Que tipo de frutos? Pedro pode botar a tela cheia aí, a gente vai conversar. Número 1, o que é nascido de Deus crê no Filho de Deus. Ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele crê no sacrifício de Jesus. Ele crê que o sacrifício de Jesus é suficiente para a sua vida. Ele crê que o Senhor Jesus o livrou de todos os seus pecados. Ele crê que o Senhor Jesus em breve voltará para lhe buscar. O regenerado, ele crê no Filho de Deus. 1 João 5:1. Número 2, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Irmãos, nós não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. É evidente que nós pecamos. João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado, está mentindo. E o Espírito de Deus não está nele. Então, aquele que é nascido de Deus, ele pode até errar, mas ele confessa, ele traz à luz e deixa aquele pecado. Ele não vive em pecado, embora o pecado faça parte da vida dele, ele não se entrega àquelas práticas, ele não é um iníquo ou um pecador contumaz, tá certo? Número 3, o que é nascido de Deus ama com o amor de Cristo. Ele ama o que é, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4
e 7. Então, sem o amor de Jesus em nossas vidas, o amor genuíno de Cristo, o ágape, o amor que não buscou os próprios interesses, o amor que perdoa 70 vezes 7, sem esse amor, nós não fomos gerados do Pai. Tá certo? Número 4, pode botar a tela cheia, Pedro. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós não podemos vencer o mundo sozinhos. Nós não podemos vencer o mundo com a nossa força. Mas somente com essa nova natureza nós poderemos vencer o mundo. E número 5, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo, a serpente, o Satanás não pode nos causar prejuízos espirituais. Então, esses são os 5 aspectos daqueles que são verdadeiramente nascidos de Deus. 1 João, como os irmãos podem ver, fala bastante da regeneração, da nova vida em Cristo. Em que consiste a nova vida em Cristo? Ah, eu nasci de novo, mas se eu puder pegar aquele irmão que me fez mal, ele vai ver uma coisa só. Ele vai se ver comigo. Calma. Ah, eu nasci de novo, mas eu não sei não, hein, Jesus, esse negócio de que Jesus vai voltar, eu escuto desde que eu era criança e não volta, eu não sei não, acho que Jesus não vai voltar não, rapaz. O que é isso, rapaz? Aquele que é nascido de Deus, crê no Filho de Deus. E não é, eu acredito que Jesus existiu, não. Crê nas suas palavras, crê nas suas promessas e guarda a esperança naquilo que ele disse. Ah, não, eu sou nascido de Deus, mas eu não consigo resistir a todas as minhas tentações. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence a carne e vence as suas tentações. Além desses aspectos, existem outros aspectos ao longo da palavra de Deus. Então, João, ele cita esses textos como evidências, mas existem outros, né? Então, só para recapitular aqui o texto de João, primeiro nós cremos em Cristo, cremos que Cristo é o Filho de Deus, isso nos leva a deixar a vida antiga de pecado, isso nos leva a amar os nossos irmãos, isso nos leva a vencer as tentações e o maligno não nos causa prejuízo espiritual. Existem outros resultados, mencionados por Paulo em Gálatas 5:22. Ora, o fruto do Espírito é, Jesus vai dizer, pelo fruto vocês conhecem a árvore. Né? Jesus também está falando dessa nova vida. E Paulo vai dizer, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade. Né? Paulo vai dizer em Romanos 16 também, o reino de Deus é paz, alegria e vida correta. E justiça. É vida correta na NTLH, né? Justiça nas versões mais eruditas. Então, onde há regeneração verdadeira, esses frutos vão se tornando cada vez mais evidentes, até que seja dia perfeito. Texto famoso de Provérbios, a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando e brilhando, até que seja dia perfeito. Não nos enganemos, a atividade na igreja, os sinais, as maravilhas, são muito bons, mas nada disso indica novo nascimento, pois, segura na cadeira aí, hein? Até o diabo pode fazer sinais. O texto de Apocalipse vai dizer que nos últimos dias o anticristo fará descer fogo do céu e enganará com isso a muitos que não são nascidos de Deus, que acham que o sinônimo da presença do Espírito Santo são os sinais. Não. O sinônimo da presença do Espírito Santo na vida de alguém é a sua mudança de caráter, é a sua mudança interior, é aquilo que ele carrega dentro dele que flui para fora e que se manifesta nas suas atitudes. Nascer de Deus, somente a quem o Pai lhes concedeu esse poder. O que demonstra que nós somos nascidos de Deus é o nosso caráter parecido com Cristo. Meus irmãos, nós estamos então encerrando essa aula, chegando
ao fim. Que Deus abençoe a todos que nos presentearam com a sua audiência. Logo mais, a gente vai ter a Santa Ceia do Senhor nesse primeiro domingo, dia 7 de abril. Saúdo ao pastor presidente José Rodrigues, pastor vice-presidente, pastor Carlos Pedro da Silva, também ao superintendente pastor Marlon pela oportunidade da gente poder trabalhar junto. Vamos então fazer só um apanhado, né, uma recapitulação, para que a gente possa então entregar essa aula ao Senhor e encerrar esse tempo precioso. Eu espero que os irmãos tenham aprendido, eu espero que eu possa ter contribuído para que os irmãos cresçam na fé, no conhecimento do Senhor. O tema da aula foi a regeneração, tá certo? Que é o novo nascimento, presente no texto de 1 João 3, que Jesus diz: em verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não poderá entrar, não poderá ver o reino de Deus, não poderá experimentar a vontade de Deus. Mas a regeneração, ela faz parte, ela está posicionada naquilo que a gente chama de ordem de salvação, que é composta por alguns elementos. Deixa eu só voltar o slide aqui. Aqui. Nós temos a ordem de salvação. A regeneração faz parte dessa ordem, composta por 6, 4, 12, né? Ninguém sabe ao certo quantos são os elementos. O que a gente sabe, de fato, é que acontece uma obra em nós. Acontece um agir, um trabalho do Espírito em nós, e nós, então, ganhamos essa habilitação para fazer a vontade de Deus e para se santificar. Tá certo? Então, ao nascer de novo, nós recebemos como um ato secreto de Deus uma nova vida, a vida de Deus em nós. E nós falamos sobre isso, sobre o primeiro passo da caminhada cristã. Também indagamos sobre o que acontece primeiro. Primeiro nós temos fé ou primeiro nós somos regenerados? Né? É possível que nós tenhamos fé sem receber um novo coração? Então olha como Deus ele é generoso. Ele nos expõe a mensagem do Evangelho, mas ao mesmo tempo que ele nos chama, ele também habilita o nosso coração para acolher essa mensagem, essa palavra, né? E por isso nós usamos a expressão graça irresistível. Mas a ideia de irresistível não retira a nossa responsabilidade. Mesmo que ela seja irresistível, por mais paradoxal que seja, nós podemos resistir a ela. Tá certo? E aí nós temos aqui esses 6 passos aí considerados convencionais, que vai da conversão até a glorificação. E nós nunca podemos achar que a obra da salvação se conclui na salvação. Nós somos salvos para entrar numa jornada, numa trajetória, numa caminhada de semelhança com Cristo. E quem é Cristo? Qual é a natureza de Cristo? Jesus Cristo, entre vários aspectos, e aquele que eu mais tenho pensado ultimamente, é aquele que na noite em que foi traído, no dia de sua angústia, no dia de sua aflição, problemas, carências, ansiedades talvez, incertezas, no dia da sua noite, no dia das trevas, ele tomou o pão, partiu, como quem abençoa os seus irmãos, e disse: isto é o meu corpo partido, dado, compartilhado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Então, a obra da cruz de Cristo não é um ato para onde nós olhamos e dizemos: nossa, muito, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez. Mais do que isso, nós agradecemos pelo que o Senhor Jesus fez. Mas, mais do que agradecer, nós precisamos fazer memória daquilo que ele fez por nós. Então, como é que a gente faz memória de Cristo? Quando, a exemplo dele, nós dispomos nossa vida para abençoar os irmãos. Foi isso que ele fez. Ele pegou o pão, ele disse: esse é o meu corpo, partido em favor de vós. E como é que a gente se santifica? Mudando a roupa? Mudando o cabelo? Mudando as unhas? Não, irmãos. A gente se santifica sendo tão abençoador como ele é. Se aproximando de Deus,
mas não próximo de onde ele está, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Próximo de quem ele é. E ele é esse ser abençoador, que dispôs a própria vida em favor do outro. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.